Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o livro de Mateus. E geralmente quando a gente pega a Bíblia, as Escrituras, o Evangelho, os Evangelhos, cartas paulinas, epístolas gerais, livros proféticos e entre outros, a própria Torá, na nossa cabeça paira o seguinte, que Deus estava falando para um cara e um cara escrevendo. E em se tratando de Mateus, principalmente, parece que o Mateus estava ali andando do lado de Jesus e vendo Jesus curar o cego. E Jesus curou o cego de Jericó. O cara vinha gritando, Jesus filho de Davi, Jesus curou o cara. Ele escreveu. E curou a mulher do fluxo do sangue, atendeu a mulher sirofenícia porque ela foi extremamente humilde, o cara estava ali vendo e escreveu aquele caso. Isso para na nossa cabeça. Então, quando alguém lê o Evangelho, ou nós lemos o Evangelho, ou quando alguém ministra, prega sobre o Evangelho, a expectativa que surge não é uma coisa momentânea e ela não chega em nossa cabeça naquele momento em que se lê ou que se ministra. Quando alguém lê, nós já temos formatado uma perspectiva na nossa cabeça. Qual é? Quem escreveu o Evangelho de Mateus foi Mateus olhando Jesus curar, olhando Jesus falar, olhando Jesus ensinar. A gente já tem isso na nossa cabeça formatado e acabou. Então a gente pensa que é assim. Entende? E aí, se a gente pensa assim, qual é então o lugar, o país, o lugar, a cidade que foi escrito o Evangelho de Mateus? Se a gente olha assim, desse jeito, qual é o lugar? Jerusalém, Galileia, né? As regiões da Alta e Baixa Galileia, né? E algumas regiões à beira do mar. Então a gente pensa logo isso, se é Jerusalém, o país é claro Israel. Então é isso que chega até nós como formatação já de muitos anos, porque de fato fica muito entendido, eu nem digo subentendido, porque fica entendido que é isso que nos ensinam nas igrejas há anos e anos e anos e anos. Agora, para a gente poder entender o Evangelho de Mateus, a gente tem que entender muita coisa que gira em torno do Evangelho para que se possa gerar uma compreensão de fato. E foi até o que eu falei na semana passada e tem a ver com o que o Paulo mesmo falou ali sobre o que nós estudamos no livro de Marcos, aquele sistema de dominação existente, aquele problema dos sacerdotes com ambiguidade, ou seja, comungando com Roma, trabalhando com Roma e fazendo com que Roma pudesse ter ali a proeminência sobre todas as coisas que pudesse estar acontecendo ali em Jerusalém propriamente dito, a ambiguidade do templo, fechando com Roma, aquela águia em devoção a César no pátio que Herodes o Grande construíra, entendeu? Então, o sistema de dominação, que é a queixa do Marcos, em que ele diz que Jesus se contrapõe a esse sistema de dominação, e o Marcos mesmo mostra que Jesus morreu por conta desse sistema de dominação que ele se colocou contra. Sistema de dominação esse que massacrava o povo. Quando nós começamos a falar dos evangelhos, eu comecei primeiro com a história da natividade de Jesus, que foi o Mateus capítulo 1 e 2 e Lucas capítulo 1 e 2. Não sei se vocês se recordam, mas no Lucas eu mostro claramente as mulheres discriminadas. Eu mostro claramente os pastores, porque era um bando de sem vergonha que dava a volta em todo mundo tomando conta das ovelhas, eram discriminados. E porém eu mostrei que Jesus, quando nasce, na história de Jesus quando nasce, segundo Lucas, ele mostra Deus se manifestando com os anjos aos pastores no campo cuidando de ovelha, ou seja, na cabeça do povo eles não prestavam para nada, era tudo sem vergonha,
mas Deus se apresenta sem vergonha também e tem misericórdia de sem vergonha. E as mulheres que não valiam uma prata, na cabeça deles, né? Não, eu não digo que isso seja algo em se tratando das mulheres, porque os pastores eram sem vergonha mesmo. Agora as mulheres não, era só a questão do sexo. Então era feminino, na cabeça deles não prestava, não servia para nada, era uma coisa para procriar. Eles tinham a mulher como uma coisa e não como ser humano. Olha que paranoia doentia, maluca. Mas aí, na história do Lucas, a mulher é erguida e é muito elevada e comparada na questão de igualdade com o homem, com o sexo masculino e feminino, tá de igual para igual, e dá uma elevada muito grande quando diz que Jesus veio da mulher e não teve parte com o homem. Aí acabou de arrebentar com o homem, entendeu? Mostrou que aquilo era uma palhaçada que a turma fazia na época de então. Então você vê que para o Lucas escrever sobre discriminação, pelo fato dos caras na verdade não valerem nada, porque até hoje isso existe, não vale nada, a gente discrimina mesmo, é assim o nosso comportamento, nós somos terríveis. O cara é bandido, o cara é drogado, o cara é sem vergonha, não você aí, que nada. E essa é a conduta do ser humano, mas o Lucas está dizendo, não faz isso não, que Jesus também se manifesta esse povo que dentro da sociedade não vale uma prata. E aí o Lucas chegou e para com isso, meu irmão. E, ou seja, o que está acontecendo. E em se tratando do fato desse comentário sobre as mulheres, onde ele apresenta, você pega depois a gravação da história da Natividade de Jesus, você vai assistir no YouTube ou na mídia, você pega lá a história da Natividade de Jesus, você vai saber o que nós estamos falando. E em se tratando do sistema de dominação, a última semana de Jesus, principalmente o domingo de Ramos, a segunda que ele fecha o templo, a terça que ele confronta as autoridades, você vai ver esse sistema de dominação massacrante em cima daquele povo da época de então. Então eu quero dar uma trabalhada um pouco no contexto histórico, uma trabalhada tanto quanto rápida, porque nós temos material para isso. Eu já estou até dando a referência de se gastar muito, que a gente já tem material para isso. Qual é o contexto histórico do escrito de Mateus? Em se tratando de Marcos, que foi antes da guerra judaico-romana. E eu citei bastante aqui Flávio Joséfo, citei Tácito, citei Heródoto, citei vários outros historiadores da época de então, que falam dessa guerra judaico-romana que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, pelas mãos do imperador Vespasiano e o filho de Vespasiano, general Tito, que depois veio ser imperador, depois do pai, depois da morte do pai veio ser imperador. Rolou essa guerra onde o próprio Flávio Joséfo era um general que comandava as forças militares israelitas, judaicas. E houve esse confronto onde eles massacraram os judeus, arrebentaram os judeus, moeram os judeus, entendeu? Acabaram com os judeus. Foi uma carnificina total. E nós vamos comentar sobre isso aqui, até que chegou um certo ponto que o Flávio Joséfo ele fez uma aliança política. É melhor fazer aliança com Roma de novo, porque vai exterminar todo mundo. Então, para acabar com esse extermínio, vamos fechar uma aliança e vamos nos subordinar ao Império Romano e vamos calar a boca. Foi a melhor coisa que o Flávio Joséfo fez no momento, porque do contrário, Roma ia acabar com todo mundo. Vespasiano ia passar o outro. Então, antes dessa guerra judaico-cristã, foi o tempo que Jesus viveu, certo? Só que eu estou falando para vocês que o livro de Mateus foi escrito depois da guerra judaico-cristã. Então aquela perspectiva que tem na nossa cabeça de que o cara estava andando atrás de Jesus e escrevendo, tira ela, que não existe. Entendeu? Não é assim. Ele não andou atrás de Jesus escrevendo. Quando ele andava com Jesus, ele andava com Jesus. Só isso, não estava escrevendo nada. E se escreveu, ninguém ficou sabendo, porque não... ninguém, eu digo, da nossa era, do nosso tempo, isso não chegou até nós. Se o cara fez isso, não existe nada que for achado ou encontrado. Então, esse livro de Mateus, a possibilidade dele ter sido escrito, a datação é 80, dos anos 80. Esta é a datação que a gente tem, que comunga a maioria dos historiadores e arqueólogos
dentro do escrito do livro de Mateus e 80. É claro que eu sempre falo para vocês que essa questão de voltar às datas nesse tempo pode ter erro de 10 anos. Agora, esse tem que ter 9, porque 70 foi a guerra judaico-cristã. Então pode ter sido escrito aí 75, 80, 85, entendeu? Tem esse, oscila aí, agora 70 não foi. Foi depois, e nem 71, nem 72, porque a coisa estava muito recente. Os caras trabalham estudando isso e eles têm uma compreensão que tenha sido nos anos 80, no país chamado Síria, não é Assíria, Síria, que foi escrito. E segundo os historiadores, não foi Mateus que escreveu, foi uma comunidade em Antioquia da Síria que era discípulos de Mateus, seguidores de Mateus, dos ensinamentos de Mateus, que escreveram o livro após a morte de Mateus. E agora deixa eu falar um negócio para vocês, 80 depois de Cristo, Mateus ele não era um garoto quando Jesus chamou ele. A maior idade naquele tempo era dada com 30 anos de idade a 33 anos de idade. Isso você vai encontrar nos escritos, 30 a 33 anos de idade é a maior idade. Alguns dizem 33 por conta da morte de Jesus, mas a maioria comunga com 30. E isso até bate com o ministério de Jesus ter iniciado com 30 anos. Então, no mínimo Mateus tinha 30 anos. Se você joga mais 40 anos em cima, o cara tinha 70. Você lembra o escrito do Moisés, há 1500 anos antes disso? Que não era um tempo muito turbado como o tempo do Mateus e do Jesus? O Moisés disse assim, olha, a rapaziada está vivendo aí 70 anos. O que passa disso é canseiro e enfado, entendeu? Pode até alguém chegar, tal, com 80, mas o que passar é canseiro e enfado, vai chegar com vigor legal até 70. E olhe lá, e se você pegar, segundo a história, a média de ano no tempo do Jesus não era 70 não, gente. A rapaziada estava morrendo com 40, 50 anos, porque a coisa estava ruim demais, entendeu? A turma estava, o couro estava comendo, a comida estava faltando, a galera estava matando, igual, ó, hoje nós falamos assim, até parece que nos assusta, porque hoje a gente está vendo pessoas chegar a 100, não estamos vendo pessoas chegar, não é normal. Hoje, de fato, a idade a gente pode dizer que é 80, porque senhores e senhoras de idade com 80 anos têm a rodo espalhado para todo lado, agora de 100, 110 não tem. Mas tem gente chegando aí aos 100 anos e tal. Mas se a gente pegar e colocar a média de idade, se você fizer uma estimativa com jovem, com isso, com aquilo, vai cair, não vai dar 80, porque tem muita gente sendo executada por conta do tráfico, por conta de uma série de coisas. Talvez a estimativa de alguns anos para frente agora possa subir um pouco mais, por conta das UPPs que estão sendo instaladas aí, enfim, esse programa político de repreensão e de coibir o tráfico e o crime propriamente dito, faz com que essa idade, essa margem, ela pode subir um pouco. Mas naquele tempo, meu irmão, a galera estava vivendo 40, 50 anos e estava se acabando. E então Mateus, supostamente nesse tempo, estava muito velho, entendeu? Estava muito velho e tudo indica que a idade do cara já o tinha conduzido à morte e logo em seguida os caras escreveram. Então, nós precisamos parar para perceber alguns aspectos desse escrito, alguns aspectos daquilo que nos fora apresentado, aquilo que nos chega à mão sobre Mateus, porque, olha só, o Mateus, quando ele escreve pós-guerra. O Marcos, quando escreve, ele escreve antes da guerra. Ele não escreve naquele período em que o Vespasiano está matando todo mundo, e nem o Mateus. Mas o quadro em que o Mateus escreve é um quadro muito diferente do quadro do Marcos. Porque quando ele escreve, e o Mateus, ele mete o pau nos sacerdotes, mete o pau nos escribas, mete o pau nos fariseus, nos herodianos, você vai ver que ele arregaça.
ai de vós, toda hora me raça de víbora. Foi ele que escreveu sobre João Batista. Não era ele andando atrás do João, não. Nesse tempo ele escreve sobre a fala do João Batista. Você vai ver que o escrito dele, em relação ao Marcos, caramba, tem muitos acréscimos. Porque ele viveu num tempo em que esse escrito foi em um tempo em que o pós-guerra tinha acontecido. E como era o pré-guerra, o antes dessa guerra? Como que era isso? Era o sacerdote babando geral, entendeu? Babando Roma à torta e à direita, e massacrando o povo, tomando o dinheiro do povo e ele levantando Roma, se associando a Roma, aquela coisa toda, ou seja, rebentando o povo por conta de Roma. Estão entendendo isso? E o Jesus, quando andou, o Jesus dizia assim: não se associeis, entendeu? O Jesus disse: sepulcro caiado. O Jesus disse: olha só, vocês estão querendo dominar esse povo e entregar Roma. Lembra da parábola da terça-feira da última semana de Jesus? Como é que foi? Segundo Marcos, isso não tinha acontecido a guerra. Então está bem clara a história do Marcos sem guerra, sobre o que Jesus estava falando. Deixa o povo, para de massacrar o povo, não domina o povo, não faça isso com o povo, não arrebente o povo, para de bajular Roma, para de fechar com Roma, para com isso, porque Deus não está nesse negócio. Era o papo do Jesus, era esse. Entende isso? E aí os caras, ó, cagaram com o papo do Jesus. Quiseram nem saber. O que aconteceu? Quebraram a cara. Por que quebraram a cara? Porque veio Roma e matou geral, matou sacerdote, tomou lugar, tirou tudo, derrubou o templo para acabar de esculachar o sacerdote. Porque todo mundo achava que o sacerdote tinha poder. Dá uma olhada lá para vocês verem a última semana de Jesus. O sacerdote está poderoso, meu irmão. Está até matando Jesus. Entendeu? Olha o poder do sacerdote. Quando Roma chega e bota o templo abaixo, está dizendo: o poder de você não representa nada. Isso aqui a gente arranca tudo, pega o que tem de ouro aí dentro e taca fogo, e tacaram fogo. Esculacharam. Quebraram a cara, que se escutasse Jesus, não ia fazer esse fechamento com Roma. Entende isso? E aí, quando Mateus vai escrever, ele está falando: vocês são raça de víbora mesmo, seus desgraçados. Porque eles estavam ali vivos e ainda fazendo a mesma coisa de novo, arrebentando o povo e voltando no erro tudo outra vez. Entendeu? Quem vos induziu a fugir da ira futura? E apareceu um príncipe dos sacerdotes. Olha só, Mateus enfatiza. Apareceu um príncipe dos sacerdotes por nome de Jairo. Aquele infeliz se converteu. E o cara tá ali, porque a questão do pós-guerra. E como é que foi essa questão de guerra, cara? Porque esses desgraçados levaram a esse fim. Porque eles é que provocaram a revolta do povo. Para o povo formar várias facções, partidos, sicários, entendeu? Os zelotes, os herodianos. Tinha uma pancada de facções na época, e a galera, todo mundo revoltado, os camponeses revoltados, todo mundo. Por isso que a galera que tomava conta das ovelhas lá no campo não valia uma prata, dava golpe, porque a situação estava desesperadora, entendeu? E golpe daqui, golpe dali, golpe de lá, todo mundo numa fria total. Você vai pegar e vai ver história sobre Messias. Você vai ver vários Messias nesse tempo tentando libertar Israel das mãos de Roma. Então você vai ver vários supostos Jesus, né, supostos Messias aparecendo, e não conseguiu libertar nada, porque Roma era muito poderosa, e o nosso Jesus não veio para derrubar esse sistema desse império propriamente dito, mas veio com uma outra visão, porque o reino de Jesus não é um reino deste mundo. Isso ficou muito claro no escrito do Marcos antes da guerra, no escrito do Mateus depois da guerra, no escrito do Lucas e do João também, que são pós-guerra. E aí, entenda bem uma coisa, para vocês poderem pegar aqui o que se apresenta, e até o motivo pelo qual foram parar em Antioquia da Síria, porque essa nossa conversa aqui, essa questão, essa introdução, ela tem que existir, porque senão você olha o livro de Mateus com uma expectativa. E como eu acabei de falar, com uma perspectiva formatada na sua cabeça, não permitindo
enxergar o que nele consiste, porque a gente já tem uma formatação. Então essa formatação tem que ser destruída, esquece ela, acaba com ela e vamos olhar ele dentro de um contexto histórico, para que se possa compreender o que existe dentro do livro de Mateus. E como é que desencadeou essa guerra? Por conta de revoltas e revoltas e revoltas dentro do povo israelita. E aí culminou a guerra e o Tito, meu irmão, ele veio matando, mas acabou com o exército todo. Para você ver que a guerra tomou proporções que não eram militares, que eles foram lá e derrubaram o templo. Porque se é proporção militar, tu acha que alguém precisa lá derrubar a mesquita de Al-Aqsa Omar, que está lá em cima do Monte Moriá, em Israel, que é uma mesquita muçulmana? Se alguém está fazendo guerra contra a Palestina, precisa derrubar para poder vencer eles? Se for derrubar a mesquita, é só para esculachar o muçulmano, não é? Entendeu? Se alguém invadir o Brasil aqui e derrubar os templos evangélicos, precisa derrubar templo evangélico para ganhar guerra? Não tem nada a ver, isso é outra esfera. Só se for para dar uma massacrada, dar uma esculachada, derrubar templos católicos também. Chegar ali na Aparecida e derrubar o templo da coitada. Olha só, já pensou um troço desse? É só para poder provocar, não é? Então entenda bem uma coisa. Quando eles derrubam o templo de Yahvé em Jerusalém, é para esculachar os sacerdotes e dar uma esculachada no Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Era o papo deles, para mostrar que quem é Deus é eles, e não Deus de Israel. Então a coisa foi tomando proporções. Foi tomando proporções ao ponto da galera estar entrando dentro das casas e matando todo mundo, entendeu? Que não era militar, que não tinha nada a ver com nada. Porque eles, para ganhar uma guerra contra o Brasil ou contra qualquer país, não precisa matar o povo civil, todo mundo sabe disso. Você pode ver que existem leis que regem as guerras, que não coloque escudo civil, não ataque os civis, não pode jogar bomba no lugar de moradia. Aqui tem algum exército aqui, um quartel militar, como é que vai jogar bomba aqui? Não tem nada a ver, o papo é outro, tanto que isso não é permitido na guerra, e se alguém fizer isso é crime de guerra, que pode sofrer as punições. Só que os caras mesmo estavam passando o cerol. E aí é o seguinte, era como se, semana passada até falei isso, de repente entrasse aqui uma guarnição e matasse todo mundo, entendeu? E o que a gente tem a ver com a guerra e tal? Mesmo que se alguém aqui fosse militar, que servisse alguma força militar, mas aqui ele não está, ele está cidadão comum, civil, porque além dele ser militar, antes dele ser militar, ele é um cidadão brasileiro. Então, se ele não está em serviço, ainda mais serviço de guerra, não é uma coisa civil, é uma coisa completamente diferente. Mas os caras não tinham esse negócio, eles estavam matando todo mundo. E aí nessa matança, gente, quando ele entrava numa casa para matar, às vezes sobrevivia uma criança, às vezes deu uns golpes de espada em um e outro, o cara não morreu, o pai ficou vivo, ou a mulher ficou viva, um filho. E aí matava todo mundo, sobrava um que viu o pai morrer, que viu todo mundo morrer. Como é que fica essa pessoa? Como é que fica a mulher que viu um soldado entrou e matou o marido, matou o filho? E naquele tempo a galera fazia filha pampa, chegou lá, matou os 10 filhos e matou o marido também, mas ela ficou viva. Ou uma criança que ficou e viu morrer todos os irmãos, a mãe e o pai, e só sobrou eu. Entendeu? Ou só sobrou o marido. E aí, gente, essa guerra já começa a atingir dimensões completamente terríveis da vida do sujeito, porque quem sobrevive depois da aliança que o Flávio José fez para acabar com essa carnificina, quem sobrevive a isso está com um estado psicológico, físico e mental completamente destruído, meu irmão. Tem gente em depressão total, tem gente que até se matou, e dizer que isso é maluquice não é maluquice não, meu irmão. É porque a gente nunca padeceu isso, entrar alguém dentro da nossa casa, matar mulher, filho, todo mundo e tu sobreviver. Que merda! A gente não padeceu isso, porque nós estamos vivendo dentro de uma sociedade, digamos assim, equilibrada para isso, né? Esse tipo de coisa não é comum. Não que isso não aconteça, que a gente vê por aí coisas, mas não desse gênero, com essa formatação de exército, grupo militares invadindo casa e fazendo isso. Pode encontrar incautos, loucos,
praticando essas loucuras e asneiras, né? Mas agora que isso é comum, a gente não vive isso. Mas em pensar que o nosso filho pode morrer de uma morte natural, a gente já entra em parafuso. Você imagina um cara entrar e de repente alguém de guarda e você sem nenhum tipo de arma para reagir. Porque se um pai tem uma arma, pode ser uma espada. Se vier 10, 20, se ele matar um para ele, tá bom. Ele morre tentando fazer, não interessa o quê. Entendeu? Se hoje a coisa é na base da arma, se entrar 10 fuzil de lá para cá e ele puder acertar quem for, ele sabe que ele vai morrer, mas ele vai dar em cima, porque vão matar todo mundo aqui dentro de casa. Não vai. Eu vou dar tiro em cima deles, porque vão entrar, vão matar minha mulher e meus filhos. Não vai matar minha mãe e meu pai. Ainda que mate todo mundo, mas alguém de lá vai cair. Olha só que tipo de sentimento que é instalado dentro de quem sobreviveu, de quem viveu isso. E isso, gente, não foi uma família, um fato isolado, porque um fato isolado, ele não contamina uma sociedade sempre, pode até contaminar, mas em sua maioria não. Todo mundo é que sabe disso. Agora pense comigo, Nova Iguaçu toda padecendo isso em 80% das famílias. Qual é a dimensão espiritual dessa Nova Iguaçu? Qual é a dimensão espiritual de uma cidade que padece um troço desse? A calamidade que se encontra, o lamento, o choro. Como é que está o povo todo o povo, como é que se encontra? Ainda que minha casa não sofreu nada disso, mas de todo mundo eu até vou me sentir mal, meu irmão. Entendeu? E não tem nem coragem de chegar diante de Deus, muito obrigado por livrar. Que isso, meu irmão? Não tem coragem, vou ficar quieto, não vou fazer isso. Porque esse Deus é só meu Deus? Que livrou só a minha casa? Só a minha família? Eu não quero esse Deus não. Não quero esse Deus que livra só a mim e a minha família. Eu quero o Deus da Bíblia, meu irmão. Que todos são iguais, em todas as circunstâncias. Entende isso? Então, caramba, é uma paranoia total quem vive um pós-guerra desse. Um pós-guerra desse, meu irmão, é uma loucura. É uma loucura de pessoas suicidando-se, de pessoas não querendo viver, de pessoas rapando fora dali. Fala tu, se quem sobreviveu não meteu o pé. Vamos sair daqui porque é o seguinte, ó, Jerusalém está mal aos olhos de Roma. Vamos rapar fora porque qualquer coisa aqui eu vou matar. Viu o que fizeram? Já sobrou eu e você, meu filho, vamos embora. Eu estou sozinho, não tenho mais mulher, nem filho, nem ninguém, não tenho mais nada a perder. Eu vou sair por aí, eu Deus dará, não interessa onde. Eu vou sair andando, onde der eu parar, não tem mais nada aqui. E além do mais, esse lugar só me lembra tristeza. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer nessa casa? Eu vi minha mulher padecer, meu filho padecer, meu esposo padecer. A minha casa ficou um poço de sangue dos meus filhos todos. Eu não quero ficar mais aqui, eu vou embora daqui. Eu vi ele matar meu pai de idade de 80 anos, 70 anos, 60 anos. Sem pena, sem dó, sem nada. Matando criança de peito. Eu não quero ficar aqui. E, ó, isso é comum, gente. Isso é natural. Quem sobreviveu, linha na pipa, perna para quem te quer. E de repente, ser até escravo em algum lugar. Entendeu? Porque vai se submeter ao que aparecer, cara. Uma desgraceira dessa. Aí o cara vai parar na cidade tal, no país tal. A condição aqui é essa aqui, meu irmão. Tu vai fazer isso, se não quiser, some. Tu sabe que o povo é ruim também, né? Tu não é daquele país. E tu pensa o judeu que se achava melhor do que todo mundo, que chamava os outros gentil. Parou um judeu na Síria. E o problema é deles. Entendeu? Então, olha só como é que está esse povo judeu, nesse pós-guerra. Esse povo judeu, cara, estava muito mal, esculachado, destruído. E quem fosse contar a história do judeu, cara, se eles mesmo fossem olhar para a história deles, eles iam voltar na história. Beleza, vamos voltar na história. Antes dessa guerra, porque essa guerra acabou com tudo. Antes dessa guerra, o que teve? Cara, dessa guerra até o período Asmoneus, foi Roma dominando a gente, arrebentando a gente direto. Herodes regaçou a gente. Aí houve libertação. Matatias e os filhos de Judá Macabeus e seus irmãos
que liberaram de Antíoco Epifano, Seleucidas. Aí conseguiram aquele livramento, beleza. Foi um período muito curto de livramento, de 160 e pouco até 100 mais ou menos. Não passou de 70 anos de liberdade, entre aspas, entendeu? Aí antes disso, quem é que estava lá? Aí tinha Ptolomeu e Seleuco brigando. Cassandro não entrava muito nessa e nem Lisânias, porque esses quatro que eu acabei de citar eram generais de Alexandre o Grande. Não entrava muito nessa guerra, porque Ptolomeu estava no Egito e Seleuco na Síria. E Israel no meio, eles brigando entre si para ver quem tomava o que de quem. Israel estava no meio, toda hora Israel tomava uma moída sem ter nada a ver. E conquistar Israel para eles era lucro, porque se o sujeito vinha de lá e pudesse abastecer as suas guarnições ali, com comida e bebida em Israel, então dominar Israel tanto para Ptolomeu quanto para Seleuco é lucro. Era estratégia de guerra. Ele não queria Israel, era só uma estratégia. E aí passaram a querer Israel. Israel não tem nada com isso, problema, quem manda estar no caminho. E aí, ripado de novo. Aí antes de Seleuco e o Ptolomeu, é o Alexandre o Grande. Alexandre o Grande dominou, até que ele não foi muito ruim para os israelitas não, foi um período até legal, não só para os israelitas, mas para todo o império de Alexandre o Grande foi uma coisa boa. Em relação aos outros impérios, foi o melhor no que diz ao tratamento com o ser humano em si, com a cultura do cara, com a religião propriamente dita. Ele não mexeu com isso, ele não esquentou a cabeça com isso. A questão dele era o helenismo, era uma questão de tornar todos iguais, era um socialista, não socialista, mas um papo mais ou menos assim, onde ele pudesse dominar tudo com mais facilidade. Mas antes de Alexandre o Grande, quem é que estava na parada? Dario, o governo persa, moendo Israel. Aí antes de Dario, está Xerxes, Axervarote pai do próprio Dario, Axervarote é o Assuero vai até o Dario, não esse que venceu, que perdeu para Alexandre o Grande, mas o Dario, que era sogro, que era genro do Ciro. E aí esse era o governo Medo-Persa. Aí o governo Medo-Persa está onde? Está na dinastia da Caldeia, Nabucodonosor, Nabopolassar, Belsazar. Quem foi Nabucodonosor? O cara que arrebentou com os israelitas, entendeu? Acabou, destruiu o templo, aquela coisa toda. Antes disso, Tiglat-Pileser, a gente já está no ano 706 a.C., a queda de Jerusalém da Assíria. 700 anos se passaram só de tristeza e coisa ruim na vida do judeu. E aí, se alguém fosse lembrar, ia falar: rapaz, que merda eu ter nascido judeu. Alguém estava pensando nisso. Era melhor eu ter nascido outra coisa do que judeu, porque é 700 anos de desgraça antes de Cristo. E agora a gente já está no ano 80 e desgraça mais que desgraça. E eu acho que pior do que todas as desgraças que já aconteceram. Você imagina só o sujeito querer pensar na história dele. É melhor nem pensar na história, não. Para que pensar na história dessa? Saber dessas histórias? Tá doido? Melhor esquecer essa história, né? Vamos tentar viver uma vida. Será que alguém tem força? Eu acredito que tenha. Será que todos não acreditam nisso? Entendeu? Não acredito que todos tenham força. Se você vê hoje, a vida que nós vivemos, não sofremos isso. Tem gente que não está muito afim de tocar a vida para frente. Tem gente que está aí encostado num barranco, esperando o mundo acabar, em barranco, para ver se ele continua encostado. Entendeu? Aí agora, essa turma está em Antioquia da Síria, você acha por quê? Vazaram de Jerusalém, meu irmão. Ficar fazendo o que lá? Você pode ver o capítulo 13, 14 de Atos dos Apóstolos, que antecede a esse escrito. É uma narrativa lucasiana de Lucas, uma narrativa que antecede a essa datação que nós estamos conversando.
o encontro dos caras ali em Antioquia da Síria, ou seja, esse encontro de Atos dos Apóstolos, ainda não tinha acontecido a guerra. Vocês estão entendendo isso? É um escrito pós-guerra também, mas o fato que no qual ele se refere do concílio, onde chamaram Paulo e o Barnabé e mandaram eles ir fazer a obra missionária, a guerra ainda não tinha acontecido. Os caras já estavam na Síria, porque já não estava bom lá em Jerusalém. É uma coisa pré-marcana, mas era uma coisa que já estava mostrando que o desencadear disso ia levar a essa desgraça. Ele estava já ralando, meu irmão. Antes disso, os caras já estavam saindo fora, porque o sacerdote estava arrebentando. Ainda mais a galera da seita dos Nazarenos. Eles estavam passando o roubo dos caras mesmo. Você pode ver que decapitaram o Filipe, cortaram a cabeça dele. Pode ver que mataram o Estevão apedrejado. Ou seja, o negócio ali em Jerusalém não estava bom, meu irmão. Você vê que o Paulo, quando faz a narrativa do Paulo, o cara escreve e Paulo consentia na morte dele. Ele bota o Paulo na praça e olha que ele é amigo de Paulo, hein? Você vê que Paulo naquela época era um cãozinho. Entendeu? E o Lucas era parceiro de Paulo e andava com Paulo. Para botar o Paulo na praça, ele foi muito bonzinho em dizer que Paulo consentia quando ele escreveu isso. Foi muito gente boa com Paulo. Não vou queimar muito o Paulo, não, porque é o seguinte: Paulo foi homem de Deus aqui, eu não vou pegar e ficar arrebentando o Paulo. Deixa o Paulo aí numa boa. Mas você vê que a coisa de Jerusalém não estava boa. Os caras saíram fora. E aí você vê que o escrito do Mateus não é uma coisa evangelística, cara. O escrito do Mateus não é uma coisa para alcançar outros. O escrito do Mateus é para estimular aquela galera que está arrebentada e moída a viver segundo os parâmetros que o Cristo deixara. A galera que o Mateus se refere, que ele escreve, que ele se dirige, é uma galera que conhecia Escritura, entendeu? É uma galera que sacava de Escritura, uma galera que entendia de Bíblia. Ele não está ali com questões para você ver aquele problema que eu passei como técnica de moldura de Marcos capítulo 5, que o Mateus também remete a isso, que é a questão da família de Jesus. Ele pega e diz assim, ó, eles estão lá fora, tá? Mas a minha família é qualquer um que fizer a vontade de meu Pai. Então essa galera, para fazer a vontade do Pai, sabia qual era a vontade do Pai, né? Você vê hoje a turma do Evangelho que é ficar andando atrás aí de um monte de coisa e não vai fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai está nas Escrituras. Isso é um conselho para a gente também hoje, entendeu? Você vê que ele se manifesta, ele se apresenta em vários posicionamentos dele para com o povo em si, trazendo um ensinamento de formadores dentro daquele grupo ali, ele chama discípulos, ele está chamando discípulos. O livro de Mateus chama discípulos para conversar, para dialogar, para orientar. Ele está chamando uma galera, gente, que está moída, que está arrebentada, que foi esculachada, que não tem mais expectativa de vida porque os sacerdotes acabaram com eles, entendeu? E Roma acabou de destruir. E aí essa comunidade que está ali agora, você vê que é uma comunidade, o escrito de Mateus mostra que é uma comunidade fora dos demais, porque o cara fala assim, ó, a vocês, ele fala diretamente, mas a eles, ele fala por parábola. Você vê que ali tem uma comunidade fora uma da outra, mas ao mesmo tempo, eles vivem em associação e comungam das coisas juntamente com eles, das festas, das outras coisas, do rito propriamente dito, da reverência com o César, porque se não reverencia, porque tinha muita gente que estava ali, melhor nem entrar no número, porque você viu o que aconteceu. Matou geral, então vamos ficar aqui numa boa, porque é bem melhor do que a gente entrar numa. E hoje você vê que não é diferente, porque a galera que está aí com esse negócio está massacrando todo mundo dentro de um sistema doido, inventando evangelhos e evangelhos, um mais maluco do que o outro, arrebentando todo mundo. Hoje o povo de
de Deus que está aí, cara, está cansado de ser moído por esses sacerdotes e por esses imperadores que mandam. Ó, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, tem culto aqui, não vai lá não. Imperador, entendeu? Não pode aqui, não pode ali, não pode acolá, entendeu? Olha só que paranoia, o evangelho está restrito a um cara. Porra, esse cara é maluco, se ele está querendo controlar seres humanos. Ele controla incautos também, ignorantes dentro da história da existência. Quem é liberto não vai dar ideia para demônios, porque Jesus não amarra ninguém, só demônio que amarra, entendeu? Como é que eu vou dar ideia para demônio? Como é que você vai dar ideia para demônio querer te amarrar em algum lugar? Jesus te liberta, cara, te dá liberdade de vida, entendeu? Aí começa aquela guerra entre si, um que quer ser melhor do que o outro, e um que diz que entendeu uma coisa e que não entendeu nada, e outro que diz que entendeu que nada entendeu, e outro que quer dominar, que depois quer esculachar o cara, e com isso, nesse esculacho de um com o outro, da briga de um com o outro, te arregaçam te tomando tudo que você tem. E pregando sei lá o quê. Te tomam tudo, arrebentam com você, te deixam moído sem expectativa nenhuma. Aí o Evangelho de Mateus entrou para uma comunidade que está arrebentada, dizendo para não se conformar com este mundo. E qual era o mundo que ele se referia? Com esse império que arrebentou todo mundo, com os sacerdotes pilantra. O Evangelho de Mateus hoje para mim e para você é para não se conformar com esse mundo. O que é que nós temos nesse mundo? Uma política corrompida, temos instituições que deveriam ser referência dentro da nossa sociedade, que não são referência. Nós não devemos comungar com isso. Ou porque o Armando trabalha numa instituição dessas, que deveria ser referência, em alguns casos não são. Mas até digo que aquele trabalho não está muito enquadrado em algumas outras que tem por aí, que a gente sabe que é um caos total. Entende? Mas não é porque essa instituição está corrompida que eu vou lá, então, aqui já está tudo uma desgraça mesmo, vamos desgraçar mais um pouquinho. Não vamos nos conformar com esse mundo. Embora eu estou dentro de uma instituição corrompida, eu não vou me corromper, cara. Eu vou ser eu e sou homem aqui, e sou homem do lado de fora. Entende? Não se conforme com esse mundo. Era o papo do Mateus, remetendo-se ao Jesus. Ele estava tomando Jesus como referência para aquela comunidade naquele tempo. Entende isso? E ele prossegue falando, quando ele diz raça de víbora, não dizeis dentro do vosso coração que sois filhos de Abraão, porque Deus pode, dessa pedra aqui, ó, essa pedra aqui é inerte, essa pedra que está aqui parada, essa pedra que não tem vida, essa pedra que não se move por si só, ela não se move, Deus pode tirar o filho de Abraão daqui, cara. Não fica aí dentro de você se dizendo que você é o tal. Rapaz, vê se isso não encaixa com hoje direitinho. A galera está dizendo que está salvo, está dizendo isso, e arrebenta todo mundo. Aí tem muitos que vão naquele papo de prosperar, prosperar daqui, prosperar dali, e outros que você tem que dizimar, você tem que ofertar, e Deus vai te abençoar. Você vai devolver aquilo que Deus te deu, Deus vai abrir isso, Deus vai abrir aquilo. Meu irmão, eu quero ver essa galera que diz isso, porque eles são falsos, mentirosos. Quero ver pegar o cara lá dentro da própria igreja que está passando fome, dar comida para ele, dar vestimenta para ele e para ela lá. Quando alguém chega pedindo comida, pô, tem que ver isso aí, cara, porque vamos falar com o pastor. Aquele falar com o pastor não é falar não, aquele é um de chave para tirar o cara de ideia, para ele arrumar outro para ele perturbar, para não perturbar a mim, entendeu? É isso que a gente vê, é isso que acontece, esta é a realidade. E se alguém tiver misericórdia do cara, algum pastor desse tiver misericórdia, sabe o que ele faz? Ele tira o dele da reta, porque no bolso dele e no cofre da igreja ele não mexe. Você sabe o que ele faz? Gente, vamos tirar uma oferta. O cara é tão safado, tão cara de pau, porque já tem ofertas lá, já tem dízimo, para ajudar as pessoas. Mas ele não tem coragem de tirar do cofre para ajudar. Gente, vamos tirar uma oferta. Ele tira do teu bolso. Entendeu? Ele tira do teu bolso, ele passa um rabo para outro, igual o outro estava tentando passar para ele pega e passa para outro também, entendeu? É ruim de ficar com esse rabo, tá maluco? É assim que eles fazem. Aí quer pregar evangelho, quer pregar evangelho de Jesus. Vê se não é raça de víbora, vê se não é cão puro. E fica lá dentro dizendo, tu somos salvos, desde quando encontrei a salvação em Jesus. Que Jesus é esse? Que salvo de quê? Não entendi essa salvação. Onde outras coisas
tem a primazia ao invés do próximo que está ali moído e derrubado? O Evangelho de Mateus convida a galera a partilhar tudo que tem entre eles para que eles possam ter uma vida. Porque, preste bem atenção, gente, talvez eu tenha comida, mas talvez você tenha vestimenta. E aí eu te dou comida e você me dá vestimenta. Entendeu? Talvez o outro tenha um animal, mas não tem onde botar para pastar. E você coloca lá no teu hectare lá de terra para pastar. Aí daqui a pouco você vai ter carne e leite. E ele já manda vestimenta para lá, e o outro dá comida para cá, e o outro tem azeite, o outro tem vinho, o outro tem água, o outro tem se compartilhar entre os irmãos as coisas, para que pudesse ter uma dignidade, porque meu irmão estava tudo posto abaixo, entendeu? E aí aquela coisa de vamos amar, vamos perdoar, porque tá ruim junto, sozinho então vai dar zebra, entendeu? Então vamos ficar mais pertinho, vamos ajudar um ao outro, vamos ser irmãos um dos outros, vamos ajudar o próximo, vamos ajudar até o inimigo, porque até o nosso inimigo está ferrado, moer a casa dele também. Moer a casa dele também, rapaz, não sobrou ninguém aqui maneiro não. Quem tinha de maneiro aí na nossa história aí com dinheiro, né? Maneiro que eu estou dizendo que estava bem de vida aí. Não que seja boa pessoa. Os sacerdotes mataram eles também. Sacerdotes são nossos inimigos, porque não vale nada, mas vamos ajudar eles também. Deixa esse desgraçado que matou, massacrou a gente comer da nossa comida aqui. E a proposta do Evangelho era essa. Entendeu? Dá a vestimenta a ele também, porque a gente sabe que ele roubou a nossa vestimenta no tempo passado, hoje ele que está precisando. Vamos dar a vestimenta para ele. Mataram lá todo mundo lá também, ele está na mesma situação. Entendeu? Ele também é filho de Abraão também, igual a gente. Nós somos israelitas, está todo mundo aqui ruim, cara. Vamos, se alguém te bater na tua cara, não arruma nem confusão, porque rapaz, chega de confusão. Chega de briga, deixa bater do outro lado. Entendeu? Não entra nessa onda de vamos ficar numa boa, não vamos resistir o mal. Se alguém quiser caminhar contigo uma milha, vai duas, só para não ter. A gente já está numa coisa tão ruim, já perdi todo mundo, vou ficar. Vamos duas milhas. Se ele quiser pegar a capa, dá até a vestimenta, cara. Lá abre mão de tudo, mas vamos tentar encontrar um pouco de paz em algum lugar. Vamos ver se a gente acha paz. E o lugar que eles estavam atrás de paz era nas histórias do Jesus, que viveu um tempo atrás, que Jesus falou, se vocês não acreditaram. Jesus estava falando aí sempre aí com todo mundo aí, mas ninguém deu ouvido. Ele andava aí no meio de todo mundo aí, curava os outros aí, libertava, expulsava demônio, batia um papo maneiro, pedia para amar um ao outro, para compartilhar as coisas com o próximo. Ninguém quis saber disso, ninguém quis fazer isso. Vamos atrás desse papo desse Jesus, que eu acho que é a melhor coisa pra gente. Entendeu? Eu acho que não tem outro caminho não, cara. É melhor a gente ficar com esse negócio de Jesus aí, porque o restante é onde foi parar. Os que seguiu Herodes, cadê a turma de Herodes? Nem se fala mais em Herodes depois do pós-guerra. Você vê falar em sacerdote só para arrebentar, porque não valia nada. Depois do pós-guerra. No pré-guerra já não valia nada. Entendeu? E aí, como é que fica? A coisa estava ruim, cara. Não estava bom, não. Estava difícil. E aí, não aceitar esse reino do mundo era não aceitar, era acreditar que Jesus ele veio de fato apresentar esse reino de Deus. E o reino de Deus não era daqui desse tempo, porque, cara, eles estavam falando do Jesus e tinha plena consciência e convicção que o papo de Jesus não era para essa vida. Tanto que estava todo mundo ferrado, financeiramente falando, socialmente falando, a estrutura do país estava completamente abalada. Hoje a galera prega o evangelho até em cima de Mateus, eles conseguem, eu não sei como. Eu não sei como, cara, mas eles pregam bonança, riqueza. Você vê que o livro de Mateus ele diz assim: olha, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Você vê que o livro de Mateus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu sei que ninguém aqui está com vestimenta legal, eu sei que ninguém aqui tem comida pampa, entendeu?
Muito menos ouro e prata, eu sei que ninguém tem. Então busca primeiro a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, gente. Eu acredito nisso, era o papo dos caras. Não vamos ajuntar tesouro na terra. Não vamos. O conselho era compartilhar entre os irmãos, dar e ser-vos dado. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, porque melhor coisa é dar do que receber. Vamos dar para as pessoas o que a gente tem, vamos partilhar entre os irmãos. Entendeu? Não vamos ajuntar nada aqui, cara, porque se você arrumou um ciclo de... Não ajunta não, porque tem gente passando fome do teu lado. Vamos distribuir entre os irmãos. Era o conselho, era esse. A comunidade mateana estava assim, nesse quadro. E a única expectativa era acreditar num reino futuro de Jesus, porque o reino presente só acredita os imbecis incautos dessa existência que nós vivemos e vemos eles dentro das igrejas evangélicas dizendo: oh, vamos reinar nessa vida. O reino de Deus não é desse mundo, cara, acorda. Tu vai reinar com o diabo, porque o príncipe desse mundo é Lúcifer. Vê se você entende. Aqui nesse mundo, o livro de Mateus diz o quê? Tereis aflição. Mas tem de bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo e nele nós vamos vencer. É o papo do Mateus, é esse, cara, que está todo mundo arrebentado. E hoje não é diferente. As igrejas evangélicas hoje, em vez de pregar o nome do Senhor, pregam o nome de Lúcifer. Quando é que prega o nome de Lúcifer? Com as atitudes luciferianas de ser. Que não ajuda ninguém, que não estende as mãos para ninguém, que não abre nada para ninguém, que montam panelas, que se acham melhor do que as outras. E se você sair de lá, queima o teu filme, telefona para aqui, telefona para lá, com a finalidade de te arrebentar. Isso tem alguma coisa de Deus nisso? Do Yahvé eterno? Tem? Não tem, cara. Tá igualzinho. O livro de Mateus serve muito pra gente hoje, cara. O livro de Mateus encaixa certinho. Eu disse que ia lançar mão de algumas referências aqui, né? Estou indo embora, assim, sem lançar mão das referências, mas vamos pegar aqui o que fica bem claro no livro de Mateus é quando eles falam de um centro, porque não estava dando para você ficar falando muita coisa também, porque a galera estava matando, entendeu? Então, quando ele fala de um centro, se tem um centro, existe o quê? A margem, né? Então, quando ele fala do centro, que eram os sacerdotes, os escribas e os fariseus, tinha a margem que estava moída. E esse povo que vivia à margem era essa galera do Evangelho de Mateus, que eles estavam à margem de tudo. E não somente eles, mas muitos judeus. Mas eles, sendo massacrados, optaram por seguir a Jesus Cristo. Optaram por estar juntamente com Ele. Nós temos aqui eu quero ler um desses comentários aqui, que ele sublinha, dizendo que a ênfase evangélica sobre a percepção, ao discutir a retórica da compreensão do Evangelho, ela pensa que se trata de uma estratégia literária por meio da qual os leitores avaliam as personagens, para ver se elas compreendem a Jesus. Compreender a Jesus é estar de acordo com o veredito de Deus sobre ele, como agente divino, enviado para manifestar a presença salvífica de Deus. Qual é a presença salvífica de Deus? O império dos céus, porque tinha o império romano, agora o Evangelho de Mateus está apresentando um outro império que vai salvar essa galera que está arrebentada, está dizendo, tem um reino dos céus aí, entendeu? Onde ele apresenta, arrependei-vos e credes no Evangelho, porque o reino de Deus é semelhante a um que construiu a sua casa na areia e a um que construiu a sua casa sobre a rocha. O que construiu na areia vai vir tudo e vai levar. O que construiu na rocha, está aí. Porque o reino dos céus é semelhante, vários exemplos. Quando ele fala desse reino dos céus, é uma contranarrativa ao Império Romano daquela época, mostrando para aquele povo moído que existia uma salvação em algum lugar. É uma espécie de uma pregação
visionária apocalíptica em que o Jesus poderia aparecer para salvar essa galera a qualquer momento. Essa era a expectativa deles. Para salvar dessa situação complicada. Olha só, compreender Jesus na perspectiva divina implica compreender a natureza do mundo presente como um mundo de pecados. Então você entender isso, você entender que aquele mundo presente era um mundo de pecados, os sacerdotes, o Império Romano, a galera que estava em volta deles, entender que aquilo ali era tudo pecado, você tinha que estar fora disso. E aí você ia ver que o reino de Deus era algo que o diabo se opõe, é o que está no Evangelho de Mateus. Ele se opõe ativamente aos desígnios de Deus. Mateus no capítulo 4, versículo 1 ao 11, e 6 a 13 fala disso. Mundo de pecado, capítulo 1, versículo 21 fala sobre isso. Muitas vezes por meio de agentes humanos era a oposição satânica. Você vai ver lá no capítulo 13, tu vai ver as parábolas, dentre as quais da semente, parábola do joio e do trigo, esse mal que foi semeado no mundo, no meio do terreno, foi um homem mau, maligno que apareceu e jogou uma semente. O joio era pessoas más e o trigo pessoas boas. E você vê esse reino paralelo, o reino de Deus e o reino do cão, lutando constantemente um com o outro no Evangelho de Mateus. E ao passo em que o Evangelho de Mateus diz que o Jesus dizia: o meu reino não é deste mundo. Mas a guerra estava contínua, porque quem quisesse viver esse reino de Deus tinha que se desassociar das características e atitudes de quem vivia no reino chamado reino do mundo. E viver o reino de Deus implicava em ouvir a voz de Deus, implicava a se abster das coisas desta vida, implicava em seguir o conselho de Jesus, implicava em estender a mão enquanto a galera estava matando, implicava em perdoar enquanto ninguém perdoava nada, implicava em oferecer a outra face, enquanto se alguém batia, o cara arrebentava do outro lado, implicava largar a vestimenta, largar tudo, enquanto a galera estava matando a troco de nada. Então, viver o reino de Deus era viver em atitudes opostas às atitudes de quem vivia naquele tempo, naquele estado, porque você vê desencadear no capítulo 4 de Mateus uma guerra mística entre o reino de Deus e o reino do cão, independente da relação humana. Capítulo 4, tentação de Jesus. Você vê Jesus e o diabo, independente daquilo que estava acontecendo. O livro de Mateus mostra essa guerra mística, cósmica. Mostra a problemática do ser humano. Como o Armando mesmo deu um exemplo de uma pregação ainda essa semana. A problemática do ser humano que ninguém quer encarar. A galera quer encarar outra coisa, mas isso não. Eu quero um Deus que me livre dos meus problemas dessa vida, que eu nunca tenha dor de cabeça, que eu nunca venha padecer nenhum tipo de enfermidade, que eu possa ficar em casa de bobeira, tranquilo e calmo, e ter comida para comer, entendeu? Ter roupa para vestir. A galera quer esse Deus, entendeu? Mas esse Deus não existe. Esse Deus aí pode até existir numa outra formatação, não na bíblica, né? E se existe na formatação bíblica, não é o Iavé. Porque o Iavé diz para você comer do suor do seu rosto, mas tem gente querendo comer do seu suor, que você sue para outros comer. E o cara diz que é sacerdote. E é, igualzinho da Bíblia, safado também. Igualzinho da Bíblia. Não, a Bíblia não mente não, gente. A gente ri e tal, a Bíblia não mente. A Bíblia fala a verdade. E a Bíblia é uma voz profética. Pode acreditar nisso. Pode acreditar nisso. E aí você vai ver, as pessoas precisam proteger-se e livrar-se deste mundo. Ver ou compreender o império de Deus manifestando em Jesus e na comunidade alternativa que Jesus forma é o assunto decisivo nessa contranarrativa de Mateus. É o assunto decisivo porque ele forma uma comunidade, ele forma um estilo de vida.
Quem traz isso? Os caras que estão ali escrevendo sobre o Jesus em um tempo fora do tempo em que Jesus viveu. Mas para as pessoas seguirem o que o Jesus disse, porque aquele Jesus traria uma expectativa de vida. Aí diz que, como é lógico, a bênção de Deus radica não em conhecer o imperador ou a elite central, não em reconhecer seu poder como a soberania definitiva, mas em experimentar o império de Deus e em ver a Deus, capítulo 5, 3, 8. Quem pode ver a Deus? Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. Quem vai ver a Deus? Os misericordiosos. Quem vai herdar a terra? Os pacificadores. Sermão da Montanha, capítulo 5 ao capítulo 7. Aí você vê o cara escrevendo. O Evangelho revela que o Império de Roma está condenado. O Evangelho mostra isso claramente. A expectativa do Evangelho de Mateus é mostrar isso. Não é ficar fazendo invenções malucas que a gente vê por aí. O Evangelho de Mateus consiste em mostrar que o reino deste mundo está condenado. Que esses sacerdotes vigentes, que estão na atividade hoje, que às vezes você está lá diante dele, como esse povo também estava, aqui o Evangelho de Mateus está dizendo que eles estão condenados. Entende isso? O que é interessante é que isso não é palavra minha, não é história minha. Isso é a história desse livro aí, o livro é antigão, velho. Bota a culpa nele. Sacerdote que vai ficar chateado, você me desculpe, não é comigo, porque não é autoria minha. Se eu disser que isso é autoria minha, é fraude da minha parte. Eu não posso falar que sou autor desse livro. Aí é sacanagem minha se eu falar isso. Tanta gente conhece isso. Quando eu chegar falando, olha, esse mundo está condenado, todo mundo sabe que isso está em Mateus, cara, não é meu. Entendeu? Que os sacerdotes que não comungam com Jesus e têm essas práticas comendo do suor do rosto das outras pessoas estão condenados também, todo mundo sabe que isso está aqui. Então eu posso falar à vontade, que nem culpa levo. A única coisa que pode acontecer comigo é muita gente ficar muito chateado. Mas problema de quem quiser ficar chateado, porque eu estou comungando é com o reino dos céus. Então você vê aqui, o Evangelho revela que esse império está condenado. Os discípulos que seguem Jesus conhecem os segredos do reino, do império de Deus. Que no Evangelho de Mateus é chamado reino de Deus. Mas a gente está botando império, porque o outro é chamado de império também, é chamado de reino. A gente fala assim para que haja aquela formatação de um colunamento, para a gente saber o de Deus é a salvação e esse que está aí é a condenação. E aí, meu irmão, quem ficar debaixo disso está condenado, e está condenado de fato, está enrolado e está ruim mesmo, não está bom não. Entendeu? Ó, eles veem e ouvem, enquanto aqueles que não seguem, que não veem e nem ouvem, não compreendem. Está lá no mesmo capítulo 13, em se tratando das parábolas que nós... sobre parábolas, eu falei algumas parábolas, dentre as quais essa, do capítulo 13... Está lá na parábola do joio do trigo, parábola da semente. Isso também tem lá no YouTube e nas mídias. Você vai entender claramente o que nós estamos falando. As mulheres, como eu falei, essa questão do ensinamento de Jesus sobre as mulheres, igualando as mulheres, mostrando que naquele tempo, olha só, gente, Deus falava através dos homens, Deus falava através dos sacerdotes, mas o Evangelho de Mateus mostra o que? Ele mostra a Tamar que se casou com Judá. Tamar era nora de Judá. Pérez e Esrom. Dessa linhagem nascem a família de Jesus. Aí depois dessa Tamar, quem aparece de mulher? Que Tamar se fez de prostituta, fez uma merda do caramba. Aí na nossa cabeça, Raabe a meretriz. A gente não aceita bem esse negócio de meretriz, de prostituta. Prostituta na nossa cabeça é uma coisa completamente suja e longe de Deus. Esse povo não pode ter acesso a Deus. Olha só que julgamento maluco. O Mateus está colocando a Raabe a meretriz na família de Jesus. Eu e você, a gente não quer fazer isso hoje. Mas o livro de Mateus colocou. Além de ser mulher, era prostituta. Caramba! Ele não tem moralidade nenhuma, o livro de Mateus. Está entendendo isso? Não tem moralidade nenhuma. Os caras mostrando, para com essa palhaçada. Esse negócio de moralidade e tal.
em Jesus, pode ser prostituta, pode ser até o cão, igual Paulo foi, que Jesus liberta esse cãozinho e transforma essa meretriz numa mulher direita. Para com isso. Estão pensando que vocês são quem? Aí, quando ele vai se referir, ele coloca, quem é a outra que ele coloca? Uma não israelita. Assim como a Raabe não era. Ele coloca a Ruth, moabita, que não podia, e não podia mesmo. Ele botou que de Boaz nasce um filho de Ruth. Ele colocou isso lá na genealogia de Jesus. Mais à frente, Salomão ele ainda bota assim para a galera não esquecer. Olha só, deixa eu te dar o papo. Daquela que foi mulher de Urias, que o Davi matou para pegar ela. Urias era o Eteu. Olha só o que o cara pega e coloca lá. Para que essa palhaçada de vocês acharem que Deus só fala através de homem, porque ele nasceu de Maria, sem participação de José. Acabou de arrebentar. Deus fala através de mulher, Deus trabalha através de mulher, e a melhor dádiva e a maior dádiva de Deus veio através da mulher, e para que essa pouca vergonha de vocês se acharem em um cara. E tem gente até hoje que só acha que só homem pode liderar, que só homem que pode ser, que só homem que tem ministério. Eu não estou aqui contra o ministério do sexo masculino, mas estou dizendo que não só existe ministério do sexo masculino, que ambos não interessam o sexo. Se Deus o chamar, o problema é de Deus, meu irmão. Vai arrumar confusão com Deus, que você brigue com Ele. Fala, pô Deus, tu tá me sacaneando, como é que tu quer botar a mulher aqui? Tu tá de bobeira, tu não entende não? Fala para Ele isso. Entendeu? Conversa com Ele. Talvez Ele possa te dizer alguma coisa. Talvez Ele fale para você o que Ele falou para Jó. Onde estava tu, Jó, quando eu criei a sabedoria? Está achando que tu é sábio? Onde estava tu, malandro, quando eu criei os dons? Quando eu criei a questão ministerial? Onde estava você para dizer se pode ou se não pode? Quem é você? Vai, entra numa com Deus só para você ver. Melhor tu entrar numa comigo. Entra numa com Deus que tu vai arrumar confusão, vento e tu o quê? Vai ficar ruim pro teu lado. E aqui temos algumas coisas que fazem o Evangelho sobre legitimar. Nós estamos dentro desse papo aqui, porque quando nós formos entrar dentro do escrito e trabalhar ali capítulo por capítulo, nós vamos entender e ter uma visão diferenciada, porque talvez hoje e até hoje, quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, para um monte de coisa na nossa cabeça, cara, que não tem nada a ver. Mas agora, quando nós formos falar do Evangelho de Mateus, a sua cabeça vai estar focada dentro desse questionamento, dentro dessa configuração, dentro dessa estrutura no qual ele foi escrito. Estrutura essa histórica que narra o quadro desta comunidade, um quadro caótico e terrível. Mas ele passa algumas coisas aqui que eu digo que são muito interessantes dentro do Evangelho, que eu quero pontuar, algumas coisas que ele forma uma identidade que emprega para definir algumas coisas dentro desse grupo, desse mundo grego-romano. E esse grupo que esse Evangelho define, a essa galera são dados nomes. Quais são os nomes para essa audiência? A audiência é o povo que está recebendo esse Evangelho. Esse nome, ele recebe nome de discípulos, de benditos, de filhos, de eclésia, reunião, assembleia, de irmãos, de profetas, são chamados até de escribas, de sábios, de crianças, de pequeninos, porque talvez quando alguém diz pequenino, a gente possa pensar que são pequenos. Não, os pequeninos que estão aqui conosco. Ou seja, porque diante dos olhos de muito aquilo ali não servia para nada, era pequeno, eram como crianças que não tinham direito nenhum. Entende? Então, esses são os nomes que era dado a esse grupo, essa audiência mateana, a quem foi dirigido esse Evangelho. Um grupo muito pequeno, não foi um grupo grande, um grupo de poucas pessoas. E tem um foco central. O foco central, o Evangelho reforça o compromisso a Jesus como um aspecto central da identidade da comunidade.
Jesus chama discípulo para seguir. Ou seja, esse é o foco central deles. Isso está lá no 4, 19, 22, 9, versículo 9, está no 10, do 1 ao 4, no 19, versículo 21. Para tomar seu jugo, não aquele dos poderes opressores, aonde diz lá no capítulo 11, quem quiser vir após mim, não, esse negue-se a si mesmo, toma sua cruz, não é esse que eu quero me referir, que é aquele, vinde a mim, pronto, porque o chamamento é muito parecido. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Olha só o quadro da galera, entendeu? Vem aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entendeu? E acharei descanso para as vossas almas. E isso é até um textuário, né, da Bíblia, essa questão desse convite, que a galera estava arrebentada. Então ele está ali, essa é a audiência que é o foco central. Os discípulos devem atuar diretamente sobre o patrocínio e em seu nome. Você vai ver em nome do Senhor, em nome de Jesus, no capítulo 5, 11. No capítulo 10, versículo 18 ao 22, e no capítulo 16, verso 25, capítulo 18, versículo 5, 19, 29, 24, 9 já é sobre o patrocínio dele, onde a questão de quem tenha deixado esposo, mulher, tudo, fazenda, tudo que eu não vou recompensar mais. Mas isso é obra de Deus, não é num tempo por vir, não é o cara vou ficar rico às custas do Evangelho, não é nada disso, é de fato dar a vida pelo Evangelho, é ganhar a vida pelo Evangelho, como a galera faz hoje escrachadamente. Aí, ele proporciona a interpretação definitiva das Escrituras, do futuro e a instrução para o meio tempo. O futuro, porque é uma coisa que vem não agora, mas o meio tempo é o modo do comportamento agora. Ou seja, esse Evangelho traz uma definição de Escritura, uma definição daquilo que existe nos profetas, daquilo que existe dentro dos escritos, dentro do que existe na Torá. Aí ele prossegue: esta revelação deriva da relação de Jesus com Deus, como receptores da revelação dos mistérios e desígnios divinos da comunidade dos discípulos, que aparece separada de outras comunidades. Volta a parábola da semente, a parábola do joio e do trigo novamente, lá no capítulo 13 de Mateus. Aqui aparecem rituais de afiliação que esse evangelho ele apresenta. Rituais de afiliação é o batismo, é um ritual de afiliação. Ele deixa bem claro aqui a associação a esse grupo, realizando as cerimônias de admissão do batismo 28-19, aceitando sua doutrina no capítulo 7, versículo 24 ao 27, o culto no capítulo 2, do 1 ao 15, o capítulo 5, versículo 23 ao 24. Eu estou citando aqui, depois tu pega a mídia e você vai pegando, até porque eu estou fazendo uma introdução, gente. Semana que vem a gente vai entrar no Evangelho, porque eu quero que essa coisa fique paira na cabeça de vocês, essa compreensão para que o Evangelho, por que do Evangelho, quando o Evangelho, em que, ou seja, em que situação foi apresentado esse Evangelho, a quem foi apresentado esse Evangelho. Isso tem que estar, são princípios de hermenêutica, e vocês têm que ter isso formatado na cabeça de vocês, para a gente depois entrar naqueles embates, nas discussões, nos deuses, no Jesus como Deus, no Yahvé como Supremo, e aí nós vamos estar contextualizado, porque entendemos que o Evangelho é para nós hoje, e também dentro do quadro histórico, para ser sabedor daquilo que o Evangelho trata e quando é que foi tratado aquele assunto, porque do contrário vira uma dondice, vira uma maluquice, vira uma coisa sem nexo, desconectada de tudo, não entender esse quadro histórico e nem esta formatação. E aí é até um pouco sistemático, a sistemática ela é um pouco chata, mas ela, querendo ou não, faz parte, né? Mas vamos lá,
e apresenta essa questão desses rituais de afiliação, interagindo com os demais membros com modos apropriados, como perdão, tem lá no capítulo 6, o amor, está lá no capítulo 22, participando do governo, do capítulo 18, esse governo, eu não sei se eu vou falar dentro de uma organização social, acabo falando do governo. Eu quero falar desse governo para vocês, que vocês vão ver que a formatação de governo hoje, caramba, mano, é diabo puro, não tem nada a ver com aquilo que o Evangelho de Mateus estava propondo. Mas as refeições rituais, aquela questão de comer junto, do capítulo 26, do verso 26 ao 29, orando no capítulo 6, vivendo a prática de misericórdia inclusiva. Misericórdia inclusiva é incluir o sujeito, entendeu? É estender misericórdia. Isso eram os rituais de afiliação de quem estava a fim de entrar nessa comunidade que esse Evangelho está propondo. Essa audiência tinha que se submeter a tais coisas que o cara está escrevendo. Entende isso? É uma doutrina, um direcionamento, é um crocri para seguir. Entendeu? Bem legal isso, cara. O Evangelho de Mateus deve ser uma coisa lida e relida dentro dos cultos, dentro das reuniões evangélicas, para que se haja a compreensão do Evangelho propriamente dito. Isso forja a identidade dos participantes nessa comunidade. Perdoar, ter misericórdia, ajudar, estender a mão, participar do governo, batizar, mostrar para todo mundo que faz parte daquela situação, que segue a Jesus, claro, e escrachadamente. Isso é bem legal. Dentro de uma organização social, o Evangelho configura o governo da comunidade, né? Não existe liderança reconhecida dentro do Evangelho. Não existe liderança que é o cabeça, o chefe. Não tem isso não. Não tem um cargo docente. Quem pode ler 23, 8, 12? Quem pode ler para mim? Quem pode abrir no 20 a 28? Paulo, você fica com 20 ao 28, Armando 23, 8 ao 12. Lê primeiro o Armando sobre a questão de não existir uma liderança reconhecida ou um cargo docente. 23, do versículo 8 ao 12. 23, 8 e 12. Quanto a vocês, nunca se deixem chamar de mestre, pois um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Na terra, não chamem a ninguém de pai, pois um só é o Pai de vocês, aquele que está no céu. Não deixem que os outros chamem vocês de líderes, pois um só é o líder de vocês, o Messias. Pelo contrário, o maior de vocês deve ser aquele que serve a vocês. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Aí, dentro dessa proposta do Evangelho, não tem o que a gente vê hoje não. Essa galera que está aí está fora do Evangelho. Eles não seguem o Evangelho. É melhor tirar o Evangelho de Mateus e faz outra, fica com o restante. E tá de tem que tirar tudo. Entendeu? E aí, não tem um controle hierárquico também não. Paulo, por favor, capítulo 20, versículo 20 ao 28. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-los. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva.
E a quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso aí também propõe uma comunidade igualitária, né? Todo mundo igual, todo mundo numa boa. Aí você vê como é que a galera está fora disso tudo. A comunidade tomava também decisões sobre a prática, sobre práticas apropriadas. 18 verso 18, Armando. Eu lhes garanto, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Sobre práticas apropriadas, eles tomavam ali as suas decisões e assim faziam. Ó, eles têm a sua própria estrutura disciplinar, do mesmo 18, 15 ao 17. 15. Se o seu irmão pecar, vai e mostre o erro dele, mas em particular, só entre vocês dois. Se ele der ouvidos, você terá ganho o seu irmão. Se ele não lhe der ouvidos, tome com você mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso ele não dê ouvidos, comunique à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe der ouvidos, seja tratado como se fosse um pagão ou um cobrador de impostos. Tá vendo? Eles tinham a sua estrutura disciplinar. Existia um equilíbrio para que não virasse zona. Entendeu? Para ninguém fazer o que quisesse fazer, sem 2 pesos e 2 medidas. E mesmo assim, eles deveriam continuar participando e interagindo com o restante da sociedade, sociedade maior, né? Os demais, nas tradições religiosas. Capítulo 5, 43 ao 48. Capítulo 5, 43 ao 48. Pode ler aí. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Espera aí. Você está vendo a interação com os demais? Amai, porque amar é só um gogó, é ajudar, estender as mãos e tal, interagindo com os demais. Manda. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os amos, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ó, aí você vê, para que se torneis filhos do vosso Pai que está no céu, tem que ter uma interação com os inimigos, com os que perseguem, com os adversários, e aí a galera só quer ficar entre um panelaço evangélico, entendeu? Rapaz, a turma está precisando de evangelho de Mateus, cara, sabia? Precisando muito. Aí tem também um outro aspecto, a gente está falando dentro de um aspecto de uma organização social. Existe um aspecto onde ele denuncia os adversários de Deus. Ele pega e chama esses adversários de inimigos, chama de hipócritas, chama de guias maus, de guias de cego, de raça de víbora, de erram por não compreender as escrituras e nem o poder de Deus. O livro de Mateus também arrebenta quem é adversário de Jesus, tá? 22, 29, dê aí o capítulo 22, verso 29. Armando, abre no 9:36, por favor. Sandra, abre 21:43. André, 23:38. Vinte e 29, manda aí, Paulo. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Você está vendo que o cara está escrevendo uma comunidade pós-guerra e está falando, ó, essa galera aí erra porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Não era a galera que estava lá no tempo de Jesus. No tempo de Jesus viveram isso, mas agora o cara está ratificando.
Aí eu pedi 9,36, Armando, né? Isso. Sim, manda. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Estavam sendo oprimidas pela liderança. Está cansada e abatida como ovelha que não tem pastor. Estava andando para tudo quanto é lado, porque a liderança estava ao léu. Entendeu? Aí, 21:43, essas lideranças são desqualificadas. Vai lá, Tanda. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Está vendo? A liderança é desqualificada. O livro de Mateus está mostrando que essa liderança é desqualificada. Está aí na cara de todo mundo que a liderança de hoje está desqualificada, meu irmão. Está na cara de todo mundo. 23:38, André. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Olha só. Não ocupam lugar algum na comunidade mateana. Não é isso? Tua casa vai ficar deserta. Tu não tem, essa turma não tem vez nessa comunidade. Da mesma forma hoje, vê se eles têm alguma coisa a ver com o Evangelho de Mateus. Fala tu. Vê se o Evangelho de Mateus não é profecia pura dentro de um quadro histórico daquele tempo. É profecia, velho. A galera não acredita, mas está aí. Nego não crê, mas é realidade. Ó, profecia purinha, não tem lugar algum, cara. Eles são desqualificados e não ocupam lugar algum dentro dessa comunidade de Mateus. E nem escatologicamente no futuro, onde supostamente haverá uma salvação, eles não têm. Capítulo 15, verso 13. Vai lá, Paulo. Armando, 23:13. Nem agora e nem no futuro, meu irmão. Quem pode ler? Vai. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Tá vendo? Nem no tempo futuro vai ter parte na comunidade mateana. Armando, 23:13. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino do céu para os homens, nem vocês entram, nem deixam entrar aqueles que desejam. Tá vendo como é que o Evangelho de Mateus, agora vocês estão pegando a configuração, eu quero que vocês visualizem assim, para a gente poder falar do Evangelho num todo. A gente está dando aqui uma pincelada maneira. E aí, ó, o Evangelho também define a forma de vida desejada em oposição ao grupo dominante. Entendeu? Você vê que tudo que ele propõe é oposição a todo esse grupo dominante, onde diz que esse grupo não tem vez, não tem espaço, não tem nada. A audiência não deve emular a conhecida hipocrisia da sinagoga. Ele diz para a audiência não fazer isso. 6:2-6. Armando, 16:18. Tanda, 6:2-6. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Está vendo? Vivem em oposição a isso. Vai lá, Armando, 16:18. Por isso eu lhes digo. Fica no 6 aí, Tanda. Por isso eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Tá vendo? Eu vou construir uma igreja que difere desse outro laço aí, que a morte já está tragando. Aí, ó, nem podem os discípulos acumular frase de orações e tal. Vamos lá na oração que o Senhor nos ensinou no capítulo 6, versículo 7. Como fazem os pagãos. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Ou então garantir as necessidades materiais para a vida como fazem os pagãos. Eles devem procurar primeiro o reino de Deus, o império de Deus. 6:33, aproveita que você já está aí. 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Está vendo? Os discípulos não devem estruturar suas relações comunitárias e exercer o poder
como os chefes gentios que eles faziam e tal. 20, 25, daí para mim, irmão. 25. Mas Jesus chamou-os e disse: vocês sabem, os governadores das nações têm poder sobre elas, e os grandes têm autoridade sobre elas. 25. Os governadores das nações, os grandes, mas nós não somos assim. Não será assim. Entre vós não será assim. Entende? Então você vê que essa comunidade mateana é convidada a viver de uma forma contrária a este mundo, aquele estilo e aquilo que estava acontecendo. Mas parece que a galera de hoje, meu irmão, não está nem aí para o que Mateus falou, e se lê Mateus, interpreta do jeito que quer. E você vê, quer ver você encontrar um endiabrado? Eles pegam e dizem assim: cada um interpreta do seu jeito, cada um tem a sua interpretação, cada um enxerga, afinal de contas Deus fala da forma que quer, bota a culpa em Deus, dizendo que Deus é diabólico. Agora tu vê, que coisa maluca, né? Aí a galera vai inventando, meu irmão, e vai inventando. Tem uma escatologia apocalíptica também. Eu acho que a gente pode encerrar nessa questão apocalíptica para a semana que vem a gente cair para dentro do Evangelho propriamente dito. Ele fala que essa escatologia é uma forma de compreender esse mundo e ver essa questão fundamental desse dualismo temporal, cósmico, social, né? Existem duas eras: a era presente má, que menospreza os desígnios divinos, e a era futura gloriosa, quando os desígnios divinos serão estabelecidos triunfalmente, ou seja, esses desígnios divinos vão acontecer de fato. 13, 36 ao 43. Leia, irmão. 13, 36. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, o mesmo também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles recolherão todos os que levam os outros a pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Até o 47, né? Não, só até aí mesmo, tá bom? Olha só, você vê aqui que existe esse grupo mal que está ali, e esse reino presente é completamente maligno, e o reino de Deus é no plano futuro. Você vê que ele fala que vai haver uma separação, que haverá um reino onde de fato eles vão reinar, mas em um tempo futuro. A luta cósmica aparece no capítulo 4, versículo 1 a 11, que eu citei um pouco atrás, a tentação de Jesus por Satanás. E Jesus vence o diabo, que o diabo meteu o pé. Depois aparece, dentro dessa mesma leitura do Armando, aparece o seguinte: a sociedade seguindo esse reino do maligno e uma parte seguindo o reino de Deus. Essa sociedade caminhando junto com o cão para ir para esse suposto inferno onde há choro e ranger de dentes, e outro para ir juntamente com o reino de Deus. Você vê que isso está dentro de uma esfera apocalíptica completamente, em uma salvação no plano futuro, mostrando que esse mundo agora está na mão do cão e tudo está mesmo corrompido. É o que ele apresenta. Mas ele pega e diz aqui, mais à frente: os justos e os honrados permanecem fiéis a Deus, mas não impotentes em sua crise de opressão e tirania infligida pelos malvados. Os justos e os malvados têm dois destinos muito diferentes. Na nova era, que pode alvorecer a qualquer instante, Deus punirá os malvados e defenderá os justos e os oprimidos.
o 25, 31, 46. Mateus reinterpreta essa cosmovisão judaica comum em relação a Jesus, porque isso era uma cosmovisão judaica de salvação em Deus no tempo futuro. Aí o Mateus reinterpreta ela em cima do Jesus salvando para o reino de Deus. E aí a galera que está ali judaica ouvindo isso fala: caramba, esse Jesus é o cara mesmo. Esse Jesus de fato vem para salvar. E aparece esse retorno onde ele leu lá no 13, 24 e 25. E essa cosmovisão, ela procura legitimar os discípulos de Jesus como um grupo fiel ao projeto divino e infiel ao projeto satânico desse mundo. Entende? Essa cosmovisão de enxergar esse mundo novo dentro dessa perspectiva visionária é entender que ela vai legitimar o seguidor. Quem é seguidor anda de acordo com tal ensinamento e nessa perspectiva da esperança da salvação na pessoa de Jesus, em aparecer, em breve verá o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, e o Filho do Homem virá buscar, e 5 loucas e 5 prudentes. 5 prudentes irá conduzi-lo à presença da noiva, e tal, o noivo, aquela coisa toda. Então você vê essa questão apocalíptica dentro do livro de Mateus, também falando sobre salvação, falando sobre um plano futuro, e não num plano presente, e não numa coisa simplesmente momentânea, mas fora desse corpo, fora dessa vida, fora desse estado, fora desse cosmo, fora desse aeon, ou seja, em um outro mundo, em uma outra perspectiva, uma salvação de Jesus que te salva estando ainda nesse mundo, que te coloca em uma conduta diferente, mesmo que você esteja dentro de um mundo corrupto, seguindo a Deus, mesmo o sacerdote te impedindo de entrar no céu, como nós lemos aqui. Mas ele disse que os sacerdotes que tentam impedir as pessoas de entrar no céu, eles também não entram. E aquele que vai entrar é aquele que se permanece fiel a Jesus, que segue o conselho daquilo que está restrito no livro de Mateus, restrito que eu digo porque naquele tempo só tinha aquele livro para aquela comunidade, porque outros vão apresentar o mesmo evangelho em outras perspectivas, em outras situações completamente diferentes. Eu acho que daqui por diante dá para a gente entrar no evangelho de Mateus agora, porque deu para a gente ter assim uma visão do que é o Evangelho, de quando surgiu o Evangelho, para quem apareceu esse Evangelho. Agora dá para a gente pegar e mandar ver. Então, na próxima aula, nós vamos falar intrinsecamente do Evangelho, sem estar dando pincelada. Vamos lá capítulo por capítulo, vamos dar as sequências, porque vocês vão vir para a próxima aula já com esse pensamento, com essa visão, que é muito real e bastante nítida, e não tem, entendo eu, dificuldade nenhuma para se enxergar assim, porque é assim de fato que está escrito. Então vamos encerrar por aqui mesmo.